O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Qualquer quarentena estimula sempre o verbo gerundizar. Melhor dizendo, quase todos os verbos podem ser conjugados no gerúndio, esse gerúndio de que a língua portuguesa no Brasil tanto gosta. Ao fim de 3 meses, com as capas das revistas e primeiras páginas dos jornais numa espécie de gerúndio permanente, expectante, típico de uma época de incerteza, o princípio agora é desconfinar. Estamos desconfinando, lentamente, aos poucos. Desconfinando ou desconfiando. O verbo é desconfinar ou desconfiar. Não sabemos o que nos aconteceu e não sabemos ainda o que aí vem. Segunda vaga, talvez. Novas revelações sobre esse desconhecido que é o coronavírus? Sim, certamente, porque o vírus é invisível e para muita gente que gosta das teorias da conspiração, o corona quase se converteu em matéria de fé. Para outros, transformou-se numa espécie de ideologia que cilindrou quase toda a agenda mediática, agenda essa que só agora começa a diversificar, porque, como tenho vindo a repetir, há vida para lá do Covid. Mas os jornais nascem e morrem todos os dias. Dizia-se antigamente que não há nada mais velho do que um jornal de ontem. Hoje, os diários viraram instantários. Já quase não há semanários, muito menos matutinos ou vespertinos. Cada jornal que vai morrendo no papel passa para uma outra dimensão, esta digital, instantânea, com triplo P a caracterizá-la. É planetária, é permanente e é presente na sua lógica imaterial. Temos por isso que resgatar o seu grafismo ao tempo dos ecrãs e dar-lhe uma espécie de segunda dimensão periódica. Daqui a uns anos vai valer a pena visitar estas revistas e ler estas primeiras páginas dos títulos que hoje selecionei para o podcast que está quase a chegar ao seu número 20. Começo pela The Economist, um homem de máscara e joelho no chão, um só joelho, a imitar o polícia que sufocou o negro até à morte em Minneapolis. O gesto reproduziu-se e viralizou, virou semiótica do protesto, da solidariedade e dos tempos que correm. The Power of Protest é o título do The Economist, enquanto a revista Prospect põe Trump e Xi Jinping numa capa de fundo vermelho com a legenda Corona Wars. E a Business Punk põe um atleta negro com uma sapatilha, um ténis, na boca a fazer de máscara. Na revista Open, a Estátua da Liberdade, Miss Liberty está sempre com máscara nas revistas e o título The United Rage of America. Mais sugestiva ainda, a revista do jornal The Guardian, que faz capa com canetas de escrever a enfrentar balas de pistola. Bicos contra bicos, frente a frente, como se fosse uma batalha de um exército de canetas contra uma chuva de balas. Título do The Guardian, The Threat of the Press, ameaça à imprensa, sinal dos tempos pré-pós-pandemia, com conflitos nas ruas, e o New York Times a fazer uma primeira página toda a negro, sem letras nem títulos, ou o Der Spiegel a chamar a Trump Der Feuerteufel, em alemão o Diabo do Fogo, e o Correio Brasiliense a fazer um cartoon com Bolsonaro a ver-se ao espelho de Trump, em caricatura, claro, mas a Super, uma revista brasileira, faz uma torre de Babel com maços de notas de dólares, enquanto a revista Society enche a capa com a ampliação de uma fatura saída da caixa registradora e o título, nas letras típicas de uma fatura de qualquer restaurante, diz L'heure de payer l'addition, hora de pagar a conta, de L'Incroyable Dette, da incrível dívida. A revista brasileira Negócios põe 2 trapezistas a balançar na capa. A vida em suspenso, diz o título. Enquanto uma revista alemã, ou Tropper, enche a capa com contentores empilhados como se fosse a imagem de um cais de mercadorias. Um dos contentores tem a tampa aberta e lá dentro uma bailarina sentada em pose de pausa para prosseguir o seu espetáculo. A Vogue põe um modelo com as mãos no cabelo como se estivesse a dar o seu próprio toque ao penteado com o título E se sonhássemos? A mesma Vogue, versão espanhola, Coração Selvagem, um rosto feminino determinado mas apreensivo e o título Mujeres Fuertes em Tempos Inciertos.
No Courrier Internacional, uma caricatura de um nadador com óculos aquáticos e toucas braceja quase em crawl na sua sala de estar, finge nadar com a barriga em cima da mesa, enquanto ao lado os peixes do seu aquário observam esta forma de sonhar com as férias. O jornal de Montreal, no Canadá, mostra uma menina a lutar com sacos de plástico e titula em francês La Revanche du Plastique, a vingança do plástico. L'Express põe uma panela de pressão prestes a explodir na capa, título Dossier chaud des mois à venir, dossiê escaldante dos próximos meses. La bombe des salaires, a bomba dos salários. Os salários, a economia a pressionar toda a quarentena, com o Harper's Bazaar a fazer da capa um arco-íris esbatido e a sugestão em título Be a Rainbow in Someone Else's Cloud. Qualquer coisa como seja um arco-íris numa qualquer nuvem. Mas há duas capas de revista muito realistas. A brasileira, isto é, tem uma cama de hospital vazia. Fala de manipulações e ocultações. Diz que essa é a nova tática do governo e explica como esconder o doente que estava aqui nesta cama agora vazia. A revista Época, também do Brasil, diz que o tempo de isolamento deixou outras sequelas e fala dos desafios mentais, porque, titula a Época, todos temos a quarentena na cabeça. E termino por isso com a revista Apolo, que traz na capa uma figura bíblica. Presumo que o Cristo ressuscitado, ainda a sair do seu sepulcro, com Maria Madalena aos seus pés, tentando tocar-lhe na túnica. Título da revista Touching Distance, The Fine Art of Keeping Apart. Confirma-se assim o que já tinha dito em anterior podcast. Tal como a divina proporção dos artistas do Renascimento no fim da Idade Média, procura-se hoje a medida exata da divina distância. O som das imagens. Um podcast de Carlos Magno.